Uma boa noite a todos. Paz e bem. Então, como a Madalena, acabou de colocar para vocês, o desejo do grupo Crescendo na Fé é que esse momento seja um momento de profunda espiritualidade, sem ser um profundo aprofundamento, sem ser um aprofundamento assim de espiritualidade em São José, porque eu comentava com o Rodrigo, os grandes entendedores da figura, da pessoa de São José, todas as vezes que vão falar dele, falam que trata-se de um breve comentário. Então, assim, se os grandes entendedores a respeito de São José dizem se tratar de um breve comentário, então o que nós temos é um pouco menor do que isso, mas não é ruim, De tudo, a gente precisa entender que o que o Senhor confiou para nós é de profundo valor, de grande valor. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Vinícius, participo aqui da nossa paróquia, dessa comunidade há 20 anos, com a graça de Deus, e tenho, tanto no Crescendo na Fé, esse chamado missionário, quanto no grupo de oração aqui também nosso, da Matriz. Boa noite a todos, meu nome é Rodrigo Martinelli. Como o Vinícius bem falou, a nossa intenção é dar uma pequena luz, lançar uma pequena semente sobre quem foi São José e como ele é importante nas nossas vidas, como ele foi importantíssimo na vida de Jesus Cristo, nosso Senhor, Eu tenho um tempo bem menor de caminhada, estou começando agora, mas assim, o fato de ter tomado conhecimento, ter me aprofundado um pouco mais sobre a vida desse grande santo, fez com que meu coração se abrisse ainda mais para as realidades da nossa igreja. Então, espero que isso aconteça também com vocês nessa noite, nesse breve comentário, nessa apresentação que vamos fazer. Então, vamos lá. Bom, nós preparamos aí um roteiro, para essa apresentação. Então, aqui é uma conversa. A gente já quer deixar vocês também bem à vontade. A gente geralmente faz as perguntas no final, mas caso você tenha no coração a necessidade de fazer perguntas, fique bastante à vontade durante a palestra. Bom, nós separamos aqui, o primeiro título lá em cima, nós colocamos assim: o varão a quem Deus chamou de pai. É muito bonito dentro da espiritualidade católica, da nossa história enquanto católicos, a alegria que nós temos em exaltar Nossa Senhora, concorda? É muito bonito colocar a maternidade de Nossa Senhora nas nossas vidas, nas nossas orações, recordar isso. Contudo, nós ainda deixamos muito a desejar na hora de exaltar a paternidade de José. É claro que José é chamado a ser pai adotivo de Jesus, mas isso não deve nos fazer interpretar José apenas como uma figura coadjuvante, alguém que estava ali por acidente, e de repente, é você, então vai você mesmo, porque senão aí nós afastaríamos José de Maria, e dividiríamos a Sagrada Família. Então, a primeira reflexão que a gente quer trazer aqui nesse momento é que não dá para ser mariano sem ser devoto de São José. Então, uma coisa está ligada à outra. Quanto mais próximo de Nossa Senhora, mais próximo estaremos de José e, obviamente, mais próximo estaremos do centro da Sagrada Família, que é Jesus. E aí nós colocamos lá assim, a genealogia josefina. Então a gente vai ter uma breve introdução. Quem é José? Quem é este homem? Aliás, um homem muito popular, no Brasil. Deus escolhe sempre o mais belo, e aí a gente vai tentar entrar um pouco na mística a respeito de São José como protetor, pastor e guardião. José, na Sagrada Escritura, a gente sabe que as citações a respeito de Maria Santíssima são poucas, de José menos ainda, Então nós temos como fontes importantes para nós
primárias, né, primeiras da Sagrada Escritura, e a gente quer encontrar esse José dentro da Sagrada Escritura. E aí então, um destaque para alguns tópicos: o sonho de São José, o nascimento de Jesus, a apresentação no templo e a profecia do velho Simeão, a perda e o reencontro com Jesus no templo também, quando ele tinha 12 anos de idade. E aí, por fim, a gente uma explanação também a respeito dos aspectos doutrinais, o que a igreja ao longo desses séculos ensinou a respeito de José. É claro que não será 2000 anos, né, de ensinamento. José na voz dos papas, sobretudo dos papas do século XX, né, final do século XIX, um destaque aí para Leão XIII até o Papa Francisco, a devoção a São José, e por fim, nós assumirmos José como uma das nossas devoções mesmo, além daquelas que nós já temos na nossa caminhada. Então vamos lá. Bom, primeira meditação, ela já por si já é uma revelação no nosso coração de católicos. José foi escolhido por amor, porque Deus escolhe todos por amor, mas escolhe a cada um de nós como se fôssemos únicos. Isso é bonito, né? Então Deus nos ama enquanto comunidade, mas nos ama enquanto únicos. Então, uma vez eu ouvi um padre dizendo que se toda a humanidade se resumisse a um só homem, todas as obras de misericórdia de Deus permaneceriam intactas, por um só homem. Então Deus nos olha como um, ao mesmo tempo como grande família. E aí está assim: o quanto fala alto o silêncio da vida de São José, escondido aos olhos dos homens, mas resplandecente diante de Deus. Antes de ler a Sagrada Escritura, do Evangelho de São Mateus, é importante a gente meditar também nessa pessoa de José silencioso. O silêncio de Maria também faz parte da nossa meditação. Mas quem é este homem que pouco fala, e contudo Deus fala escancaradamente nele? Como que pode um homem silencioso ser sinal de Deus, ser presença de Deus? E a gente é curioso, mas Nossa Senhora no Magnífica dá a voz, né, para a nossa história. Ela dá a voz. Nós conhecemos a voz de Maria no Magnífica. A de José nós não conhecemos. O que José falaria? O que José falou naquele momento? Quais foram as preces de José? Até mesmo quando o divino, o sagrado, Deus, né, a pessoa do anjo fala com José, José também não fala. Escuta. E a Sagrada Eucaristia diz assim: eis como nasceu Jesus. Maria, sua mãe, estava desposada com José. É importante a gente entender esse termo, desposada, porque não é o mesmo que já esposa ou esposo. Esposo é aquele que, na verdade, já concluiu o matrimônio, né? O sacramento, esposo, esposa. Então, Maria estava à espera e José estava à espera. Na cultura judaica, há toda uma preparação para o casamento, que é o que nós conhecemos hoje como noivado, né? Na cultura judaica já existia toda essa espera, essa expectativa. Era a mudança, né, da casa, dos objetos, dos utensílios, que saíam de uma casa para outra, casa paterna, isso é importante dizer. Então, toda a situação, até mesmo dos dotes, como ficaria, né, tudo isso era decidido para que quando acontecesse de fato a cerimônia do casamento, os noivos estivessem protegidos, dentro de toda aquela estrutura familiar. Antes de coabitarem, portanto, antes de terem relação sexual, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Isso é importante dizer, porque o evangelista deixa também claro aqui que não havia a intenção inicial dos dois de coabitarem. Você fala, mas então esse casal é diferente. Eu não sei quem é casado aqui, né, sabe? No meu casamento eu recebi um mandato: olha, tenha filho.
Então esse casal já começa diferente, um casal especial. E o Espírito Santo então deu à Virgem Santíssima esta virtude. José, seu esposo, já muda, né? Seu esposo, que era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Essa rejeição de José não é por raiva de um homem traído. Essa rejeição de José não é a figura de uma música sertaneja qualquer, né? De um homem que simplesmente percebeu que foi traído e agora quer se vingar. Mas José, como um homem justo, como alguém que seguia a lei judaica, sabia que se o povo soubesse que Maria estava grávida, a pena dela seria o apedrejamento. José então decide em segredo, e aí já um silêncio de José, rejeitar Nossa Senhora. Portanto, eu fico pensando o que José pensaria, o que José pensou, qual seria a fala dele então para o povo, para a família, como explicaria esse constrangimento. Mas não por dúvida da pessoa de Maria. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por sua esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Já que, avançando algumas coisas que eu ia falar mais para frente, porque a Sagrada Escritura faz isso, né? Naquela cultura, quem dava o nome do filho era quem? O pai dava o nome. E aqui quem é que dá o nome ao filho de José, filho adotivo, filho de Maria, legítimo? Quem é que dá o nome? O pai, Deus. Então, José já começa a nos revelar qual é a relação que nós devemos ter com Deus, ou seja, Deus falou, eu me calo, para que seja feita a vontade dele. Já de cara nós percebemos que não se trata de um homem orgulhoso, que não se trata de um homem que tinha um hábito de questionar as ordens de Deus. Ela dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando José, fez como um anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ou seja, coabitado, né? Ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Palavra da salvação. Pouco diz a Sagrada Escritura sobre a vida de São José. Limita-se a citar a sua genealogia, a sua origem. José da casa de Davi, o fato de que era justo, o sonho que nós acabamos de ouvir na narrativa, a sua profissão de carpinteiro e a paternidade que ele verdadeiramente exerceu junto a Jesus. É importante considerar, em primeiro lugar, a grandeza dos bens que Deus colocou nas mãos de São José para apreciar com justeza o valor do seu escondimento. Depositário fiel da virgindade perpétua de Maria, sua esposa, do menino Jesus, o próprio Deus feito homem. Depositário do segredo da encarnação do Verbo diante de um mundo incrédulo. O silêncio de uma vida oculta aos olhos dos homens, mas resplandecente diante de Deus. E aí nós já vemos em José a figura deste homem também, que representa aquilo que o povo de Deus é chamado a fazer: caminhar ao encontro do Senhor e com o Senhor. Quando a gente preparava essa palestra, me vinha que o primeiro translado de Jesus Santíssimo, quem conduziu foi José. Primeiro translado, né?
da capela de Nazaré, né? Da capela de Belém ao Egito, de Nazaré, e esse translado, esse transporte de Jesus, quem cuidou foi José. Essa imagem é uma imagem muito, eu não sabia, né? Ela atrai muitos fiéis, ela fica em São Paulo, interior, cidadezinha no interior. Ela tem 4 metros de altura, né? E as pessoas vão até ela para poder pedir a São José graças necessárias. E aí eu coloquei lá assim: a predestinação de São José e os atributos divinos. 3 situações importantes, e aí eu passo a palavra para o Rodrigo, que está aqui ansioso para falar. Primeiro fato é que José era um homem predestinado, sim ou não? Sim, predestinado. Mas não a predestinação de Calvino. E é importante a gente destacar isso, porque Calvino vai falar que o homem já, por ser predestinado, por si só, né? Por si só, não precisa correr para a salvação, ele já está salvo. Dentro da teologia protestante, não há necessidade de um esforço, não há necessidade, né, de um correr. Aqui na predestinação de José é diferente, porque José foi concebido em pecado, Maria não. Então há em São José um exercício contínuo como o nosso, portanto é bonito perceber isso, né? Como o nosso, de santificação. Ah, mas José já era santo. Sim, um homem chamado à santidade, que não titubeava, mas que precisava purificar-se, tendo nascido ele em pecado. É um fato que se destacava a sabedoria de Deus em José. Então José era um homem sábio. O mundo, acostumado a permanecer no campo dos sentidos, perde a oportunidade de ver na Sagrada Família de Nazaré a sabedoria de Deus, reservada aos pequenos e humildes. Os historiadores falam que José tinha uma empresa de carpintaria já sólida. Então ele tinha uma certa propriedade. José não era rico, mas ele tinha uma certa segurança. Tendo José esta segurança, ele prefere abrir mão de seus planos pessoais, porque agora ele está à disposição de Deus por completo dentro da família, para seguir o seu chamado, a sua verdadeira vocação. E aí a gente colocou aquilo que Maria falaria lá na frente nas bodas de Caná, né? Fazei tudo o que ele vos disser. José já estava fazendo, ele não precisou ouvir a esposa para fazer. Homens, fica aí o recado, né? Não espere a esposa falar aquilo que é óbvio, faça antes. Se Deus já falou é porque é para fazer. Na justiça divina, em José, vemos a misericordiosa distribuição das graças, ou seja, Deus não poupou as graças em José, deu com vontade, não por um mérito particular, como o da Virgem, concebida sem pecado, mas por ser o patriarca, um homem fiel e justo no seu proceder, a começar pelo seu ofício. E aqui me chamou a atenção, abrindo um parênteses, muitas vezes nós somos tentados a viver a cristandade, viver o caminho cristão, tendo 2 vidas, né? Então, eu vou à igreja, participo do texto dos homens, mas no meu trabalho eu sou desonesto, pago mal meus funcionários, sou uma pessoa que faz sempre de tudo para dar um jeitinho, sonego. Então, está muito distante de José, né? O terceiro atributo que marca com o selo todo particular é a bondade. Não dá para imaginar José gritando com Maria, dá? Não dá. Que graças não teria Deus concedido a este homem de bondoso coração, que foi chamado para testemunhar o mistério da encarnação e dele ser o mais íntimo guardião depois da Virgem. Então, depois de Nossa Senhora, que teve a graça de receber em si o próprio Deus, José é o primeiro a contemplar a encarnação. Só por aí já estava bom, a gente podia ir embora agora, assim, né? Rezar, agradecer, obrigado, Senhor, pela proteção de São José, primeiro a contemplar a tua encarnação.
Deus escolhe o mais belo. Depois de tudo isso que o Vinícius já falou, de todas essas características tão peculiares a São José, nós podemos perceber ainda mais que os planos de Deus são sempre perfeitos, né? E ele cumulou José de muitas virtudes, de muitas graças, para poder desempenhar muito bem a missão que lhe foi dada, né? E nesse trecho da ladainha diz assim: José justíssimo, castíssimo, prudentíssimo, fortíssimo, obedientíssimo, fidelíssimo, espelho da paciência, amante da pobreza, exemplo dos trabalhadores, honra da vida doméstica. Isso é incrível, isso é lindo, é maravilhoso, porque é tudo que era necessário para que a missão fosse cumprida, a missão de zelar pelo nosso Senhor Jesus Cristo e zelar por Maria. Quando eu mencionei que os planos de Deus são perfeitos, foi pelo seguinte: já tinha tudo muito bem organizado, era tudo muito completo, né? Jesus ia nascer, Nosso Senhor ia nascer através de uma virgem que estaria vivendo a graça da maternidade e da virgindade ao mesmo tempo. E essa virgem também era concebida sem pecado original. Só que para completar esse quadro, era necessário a presença de alguém que projetasse na terra a própria sombra do Pai, né? E para tal missão, Deus destinou José, ao qual poderíamos aplicar as palavras da Escritura, referindo-se ao seu antepassado Davi. O Senhor escolheu para si um homem segundo o seu coração. Essas são, sobretudo, as virtudes da vida oculta e em um grau a ele correspondente da graça santificante. Uma profunda humildade, uma fé penetrante, que nunca se desanima, uma esperança inabalável e, sobretudo, uma caridade imensa, que aumenta sem cessar em contato com Jesus. A bondade mais delicada para com os pobres, rica em sua pobreza dos maiores dons de Deus, dos 7 dons do Espírito Santo, no mesmo grau de sua caridade. 7 dons, né? A fortaleza, a sabedoria, o entendimento, a ciência, o conselho, a piedade e o temor de Deus. Tudo isso estava pleno em São José e foi como o Vinícius falou, ele não nasceu sem a marca do pecado, mas ele foi acumulado de muitas graças para poder desempenhar a sua missão. E como esposo de Maria, em muitos lugares a gente encontra essa menção: admirável consonância de 2 almas, né? Eram 2 almas que estavam ali unidas para uma missão muito especial, né? Na sociedade da época de Nosso Senhor Jesus Cristo, era muito comum o casamento na sua tenridade, né? Ao contrário do que nós vivemos hoje, nessa época era muito valorizada a vida, era muito valorizada a questão de ter vários filhos, né? Ao contrário de hoje, que às vezes as pessoas vão adiando em função de uma carreira, em função de diversas situações. Mas nessa época não. E é muito claro a juventude dos dois na realização de todo esse cumprimento ao desejo de Deus. Só que durante muito tempo, e especialmente devido aos livros apócrifos, existia aquela tendência a não se considerar ou a não tratar bem essa responsabilidade esponsalícia de José. Eles colocavam e caracterizavam sempre São José como um senhor de bastante idade, né, próximo aos 100 anos, ancião já, e que seria incapaz de ter relações sexuais. Isso tudo com um desejo de preservar a virgindade de Nossa Senhora, para poder deixar claro, não, Nossa Senhora era virgem. Só que isso não era necessário, ou ao contrário, isso não era positivo, porque considerando dessa forma, é a mesma coisa que dizer, bem, se São José já era um homem velho, incapaz de ter relações sexuais, isso só deixava claro para a sociedade da época que Maria, não tendo relações sexuais com José, seria uma adúltera,
e Jesus seria um filho adulterino. Isso não tem cabimento, não tem lógica, e isso só comprova que São José era um jovem com vigor, com todo o compromisso e responsabilidade de desempenhar as funções que foi a ele delegada. E a juventude deles em nada colocava em risco tanto a virgindade de Nossa Senhora como a virgindade de São José, que é o castíssimo esposo de Maria, muitas vezes representado pelo lírio, né, que é o sinal da pureza virginal. Ao inestimável louvor de Maria, São José acreditava mais na castidade de sua esposa do que naquilo que seus olhos viam, mais na graça do que na natureza. Via claramente que sua esposa era mãe e não podia acreditar que fosse adúltera. Acreditou que era mais possível uma mulher conceber sem varão do que Maria poder pecar. Isso relata muito claramente o que o Vinícius também disse, né? Da confiança, da certeza da pureza de Nossa Senhora, né? De toda a necessidade dele de manter preservada e ilibada o prestígio de Maria, né? Que nada disso fosse manchado. José não julgou. José não julgou. Qual é a característica do justo? O justo, ele não julga sem saber. E foi exatamente por isso que José fez. Ele não julgou, ele suspendeu o juízo da carne ante os inescrutáveis desígnios de Deus. Subjugou a razão humana, a fé inabalável e procurou uma saída para o caso, que era abandonar Nossa Senhora e assumir uma culpa que, na verdade, não existia, né? Desde o princípio, descartou a hipótese de denunciá-la, como exigia o Deuteronômio, segundo o qual a mulher deveria sofrer a pena de lapidação. Estava convicto da inocência de Maria e estremecia diante dessa ideia. Volta lá. Dois fatos importantes para a gente destacar nesta imagem, é que a gente vê José com um cajado, né? E a imagem do cajado é sempre associada ao quê? Ao pastor, esse que pastoreia. José não era pastor de ovelhas, então ele aparece com um cajado justamente porque dentro da espiritualidade josefina, José é o pastor, é esse pastor que vai à frente, né, para poder proteger a Sagrada Família. E é muito bonito perceber também que na imagem, como o Rodrigo acabou de falar, né, os dois são jovens. Os escritores dos apócrifos dizem que havia uma cerimônia naquela época para se escolher um esposo. E como é que isso acontecia? O pai da jovem, acredita-se que Nossa Senhora tinha entre 13 e 14 anos, então o pai da jovem chamava os varões e todos eles levantavam um bastão. E o bastão que mais agradasse ao pai, o pai escolhia, você. Então, as pessoas caprichavam no bastão, né? O homem não ia para lá com um pedaço de graveto, né? Porque ele sabia que ele estava, eles sabiam a quem o pai gostaria de escolher. E é bonito, porque embora não seja uma fonte considerada, enfim, oficial, mas os apócrifos vão dizer que quando José levantou o cajado dele tinha um lírio na ponta, né? Uma flor de lírio. Então daí vem essa associação da pureza. E aí então São Joaquim olhou e falou: é você mesmo. Assim, é bonito a gente pensar, né, da forma como José foi escolhido para Maria. Então, vamos lá. Alguns aspectos doutrinais da espiritualidade josefina. Uma paternidade para o mundo está em José, única e especialíssima em São José. De modo muito especial, eu fiquei muito feliz de estar com o Rodrigo nessa palestra, porque eu estou eu e minha esposa estamos grávidos, né? Então a gente está à espera do nosso primogênito, o nosso, né, Heitor, vai nascer daqui a 2 meses. Então, eu tenho meditado em como ser pai para o Heitor. E é bonito quando a gente encontra a pessoa de José, a gente tem a resposta de Deus em José. Por que uma paternidade especial? Olha só, imagine José tendo que entender dentro de si que ele precisava educar Deus. E José tinha, como Maria, absoluta certeza de que Jesus era o Verbo de Deus.
Então, eu fico pensando, a gente às vezes usa muito essa expressão, né? É difícil educar um ser humano, né? Assim, eu fico pensando, e educar Deus, hein? Né? Então, assim, e na pessoa de Jesus, é óbvio, o Espírito Santo falava absurdamente, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só, mas José estava ali para orientar Jesus no seu caráter, para orientar Jesus na sua base, na sua saúde emocional, na sua saúde afetiva, na sua saúde psíquica. José estava ali. Então, é bonito o Rodrigo destacar isso, porque se fosse um ancião já para entregar a vida a Deus, né, o corpo a Deus e morrer, não daria tempo para essa formação deste homem Deus que nós adoramos. Então, ali é a criatura falando com o Criador. É claro, o Criador na pessoa de Deus Filho, né, de Jesus. Pai, tanto quanto casto, modelo de homem para o mundo. Ultimamente a gente tem visto nesta confusão diabólica da ideologia do gênero, a figura, a masculinidade ser resumida a nada, né? E a feminilidade também. Então não tem mais feminino, não tem mais masculino. Essa é uma confusão diabólica. E em José a gente vê exatamente o contrário. A gente vê uma masculinidade desejada por Deus, que se despoja de tal maneira que ele também, enquanto judeu, também abre mão de ter relações com Nossa Senhora. Portanto, quando alguém acusa Nossa Senhora de ter tido outros filhos, né, e fala isso sem o menor cuidado, na verdade há uma ofensa direta também a José. São José também é ofendido. Então, duvidar da virgindade de Nossa Senhora é duvidar da Sagrada Família. Isso é muito sério. É duvidar do que Deus planejou para aquela família. A vocação de José e a sua admirável obediência. A palavra obediência vem do latim obdire, audire, ouvir. Então José ouve, como um profeta ouve Deus, José ouve Deus e faz aquilo que ele manda. E é bonito que no sonho de José sonha 3 vezes. É bonito a gente pensar, uma pelo Pai, uma pelo Filho e uma pelo Espírito Santo. A intimidade de José era tão grande que Deus falava com José no sonho quando queria. Pode passar. Na história da igreja, muitas vezes quando se trata do mal, do maligno, as primeiras figuras que vêm como combatentes a Virgem Santíssima, a mulher do Apocalipse, né? A mulher do Apocalipse, São Miguel Arcanjo, né? E a gente para por aí. Mas Deus quer nos dar, e já nos deu, né? Porque a gente precisa ter que tomar posse, né? De que José é também o terror dos demônios. Como se diz na ladainha, ele é a consolação dos míseros, a esperança dos doentes, o patrono dos moribundos, o terror dos demônios. Fico imaginando a reação do diabo quando se pronuncia o nome de São José. Este homem tão obediente. O diabo não tem nada de obediente. Então, São José, grande terror dos demônios, protetor da Santa Igreja, grande família de Nosso Senhor, da grande família de Nosso Senhor. Pensamos então de nos fazer conhecer o valor da vida oculta, o esplendor dos mistérios de Cristo. É importante quando a gente para meditar em São José, a gente já está rezando. Porque eu pensava na palestra e me vinha a cruz de Cristo. Hoje é o dia do quê? Exaltação da Santa Cruz. A cruz é de quê? Madeira. Com o que José trabalhou a vida inteira? Ele era carpinteiro. E olha o que o Senhor me levava a meditar, a pensar. As farpas que marcaram o corpo de Nosso Senhor. Em outra experiência, eram farpas de trabalho ensinadas por seu pai. Então, José, de maneira mística, está presente no Calvário. De maneira mística, José está presente no Calvário. A cruz de Cristo, carregada por amor,
faz também menção a este pai que carregou a Sagrada Família até o último momento da sua existência terrena e que, com certeza, estava à espera daquele que rasgaria, né, o Santo dos Santos, o véu. Então a gente imagina José recebendo Jesus na glória, né? E José antecedeu Jesus. É bonito imaginar a recepção de José no céu, na glória do Filho do Homem, que é Jesus. E alguns exorcistas fazem questão de transcrever o exorcismo, o rito do exorcismo, e por várias vezes, tanto o nome de Nossa Senhora, quanto o nome de José é citado pelo diabo como algo que causa nojo, né? Como algo asqueroso. Então, muitos padres exorcistas fazem o uso do nome de José na hora do rito do exorcismo. Pode passar. Bom, aqui só por uma questão de curiosidade, é claro, você trouxe alguma coisa para anotar, né? E aí para a gente entender então que já no Antigo Testamento José já era citado. É claro, a gente vai encontrar em Isaías, o profeta Isaías fala da Virgem Santíssima, né? Mas há também aquele que há de vir, né? Um varão, né? Então José é citado. Nos evangelhos, uma mulher, agora me fugiu a passagem do evangelho, enfim, uma mulher exalta o nome de Maria, bendito é o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram, falam para Jesus, né? Mas também, como é que Jesus era conhecido na Galileia? Jesus, o filho de José, o Nazareno, porque naquela época, na verdade, o nome do pai também vinha agarrado, né? Bar Jonas, né? Filho de Jonas. Então assim, Jonas, o pai vinha primeiro, e é bonito a gente pensar nisso também. O decreto de Pio IX, enfim, isso aí, afirma que, da mesma maneira que Deus havia constituído José, gerado do patriarca Jacó, superintendente de toda a terra do Egito, para guardar o trigo para o povo, assim chegando à plenitude dos tempos, estando para enviar à terra o seu filho unigênito, escolheu um outro José, do qual o primeiro era a figura, então, José do Egito, né? O fez seu príncipe de sua casa e propriedade, e o elegeu guarda dos seus tesouros mais preciosos. Como eu falei, a gente passa a rezar sempre quando medita em José. O que aconteceu na noite em que Jesus estava para nascer? Eles encontraram uma casa confortável? Sim ou não? Não encontraram. O que eles encontraram? Uma gruta, uma estrebaria para animais se protegerem do frio. É bonito a gente imaginar José fazendo o parto de Jesus. Hoje é moda, né? Parto humanizado. Fica o pai atrás ali, né? Ai, amor, aí fica lá 12 horas, né? Ai, 20 horas, meu Deus, não vai nascer nunca. Você imagina José, né? A estrebaria no meio de um monte de animal, de bicho, sem saber como acomodar a Virgem Santíssima, adolescente, né? Imagina isso. Então a serenidade deste homem, tem homem que desmaia na hora do parto, né? Então a serenidade deste homem diante do nascimento de Deus, assim. Vai passar. Já foi falado um pouco sobre o silêncio de São José, né? Aqui a gente retrata um pouco mais desse sonho, né? Tem algumas gravuras que mostram esse anúncio, né? Deus falava com José através dos sonhos, né? Ele revelava o que ele deveria fazer, né? Principalmente nessa situação da fuga para o Egito, né? E isso só foi dando cada vez mais a certeza a José de que aquele bebê no ventre de sua esposa era realmente filho de Deus. E aqui repete uma passagem que já foi até lida pelo Vinícius aqui no Evangelho,
José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Mais adiante, nós, após toda a criação, toda a participação de José na vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, na sua educação, nos seus exemplos, São José veio a falecer. Só que ele foi um momento muito especial, né? Porque ele passou por esse momento junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo e à Virgem Maria. E até por isso ele é considerado o padroeiro da boa morte. Quase se poderia dizer que, por isso, o termo de sua vida foi tão suave e consolador que dele esteve ausente qualquer sofrimento ou angústia. Então, só volta um pouquinho lá. É bonito a gente pensar também, e é santo a gente pensar também, que José também passou por outras mortes, né? No sentido da palavra mortificação, ao longo da sua missão enquanto pai adotivo do Senhor. A gente falou lá na frente, né, da apresentação do menino no templo. E quem é a figura que fica no centro na apresentação do menino no templo, diante da profecia de Simeão? É José? Não. É Maria, né? Mas é bonito porque na sinagoga, no templo, o homem tem um destaque elevado em relação à mulher. Tanto que as mulheres, elas ficam reservadas num canto, né? Elas não entram. E é bonito que a gente vê essa imagem de Maria recebendo a profecia, que uma espada atravessaria a sua alma, né? Transpassaria ela por dentro. E nesse momento, imagine a angústia também de José, como homem, né? No sentido mais santo da palavra. José também morre ali. Um outro momento na perda de Jesus, a gente imagina perder o Filho de Deus por 3 dias. Então, os 3 dias de José equivalem também, é bonito, os padres da igreja gostam de fazer essa comparação, equivalem aos 3 dias em que Jesus esteve na mansão dos mortos para ressuscitar. Ou seja, não equivale no sentido como do de Nosso Senhor, mas que José teria vivido durante os 3 dias também um luto de não saber o que fazer diante de uma irresponsabilidade, de perder o Filho de Deus. E quando ele encontra Jesus, o que Jesus fala aos 12 anos? Acaso não sabeis que eu devo cuidar das coisas do meu pai? Que pai? Deus. Imagina José diante dos sábios, gente. Que pai? Então, assim, é lindo pensar em José, e é bonito porque quando Nossa Senhora fala assim: teu pai e eu te procurávamos. E aí Jesus responde: acaso não sabeis que eu devo cuidar das coisas do meu pai? Dá para pensar nisso, né? Não dá. Só meditando mesmo assim, diante do mistério, e pedindo ao Espírito Santo para nos dar a graça do entendimento. São José na voz dos papas, né? Era um dos itens que nós mencionamos anteriormente. A presença de São José está desde o princípio da história do cristianismo, mas nos últimos 200 anos ela teve uma especial atenção dos papas, em vários documentos, encíclicas, obras-primas que tratavam da teologia josefina, e também trazendo a figura dele para que pudesse ser passível de devoção, né? E eles se tornaram, de certa forma, um dos maiores divulgadores do pai adotivo de Jesus. Em 1870, o bem-aventurado Pio IX, ele elaborou o decreto Quemadmodum Deus, colocando São José como padroeiro da Igreja Universal. No ano seguinte, o mesmo Papa
fez a Carta Apostólica Ínclito Patriarcam, que institui a festa litúrgica, ofícios, privilégios litúrgicos de São José. O Papa Leão XIII, em 1889, com a encíclica Quamquam Pluris, propôs São José como modelo para a família cristã e modelo de esposo e pai. Isso é muito especial, isso é algo que eu acredito que todos nós devemos colocar bem no fundo do nosso coração, no fundo de nossas almas, para nos tornarmos realmente esse pai e termos São José como modelo. O Papa Bento XV, com a moto Proprio Bonum Sani, em 1920, logo após a Primeira Guerra Mundial, colocou a devoção a São José, colocando como solução espiritual para os problemas da guerra. O Papa Pio XI, com a Divini Redemptoris, em 1937, coloca São José como modelo para os trabalhadores e operários. Papa Pio XII, em 1955, institui a festa litúrgica de São José Operário como forma de barrar o avanço da onda comunista. Papa João XXIII, em 1961, declarou que São José seria o celeste protetor do Concílio Vaticano II. São João Paulo II, com a exortação apostólica Redentores Custos, que significa o guardião do Redentor, fez esse trabalho lindíssimo, que é uma obra-prima da espiritualidade de São José, em 1989. Papa Bento XVI, que é um grande devoto de São José, preparou a introdução do nome de São José nas 3 orações eucarísticas no Missal Romano, posterior ao Concílio Vaticano II. Ele quis introduzir nas demais orações eucarísticas. Os documentos foram preparados, mas com a sua renúncia não foi possível colocá-los em prática. Mas, em sequência, o Papa Francisco, em 2013, assinou e sancionou essa introdução do nome de São José no Missal Romano. Praticamente todos os papas de 200 anos para cá, desde o Papa Pio IX, fazem alguma menção, e uma menção importantíssima a São José. Principalmente no momento em que a igreja vem sendo muito atacada de diversas formas, atacando o pai espiritual na terra, né, que é o Papa. A igreja, os próprios papas, colocam São José como pai espiritual da igreja. É bonito pensar também que São José é o patrono, né, de todos os seminários no mundo. Então, os seminaristas são convidados a diariamente render graças a Deus pela pessoa de São José, pela presença de São José. E é raro a gente agradecer ao Senhor, né? Obrigado, Senhor, pela presença de São José na minha vida. Obrigado pela presença deste homem santo, gloriosíssimo, né, na minha vida. O Papa Francisco tem uma devoção particular, né? Ele mandou no ano passado uma imagem que ele tinha na diocese de Buenos Aires. Ele mandou que levassem até Roma, até o Vaticano, esta imagem que é de José dormindo. Então é uma imagem talhada em madeira, e o Papa Francisco deixa José ali na cabeceira, deitado. E todas as vezes que o Papa tem uma causa, imagino que deva ter bastante, uma causa específica, especial, enfim, por quem rezar, ele coloca lá debaixo de São José, para que Deus, por meio de São José, possa dar a ele um direcionamento. É bonito isso, porque o Papa se rendendo à paternidade também de José, como aquele que, por excelência, exercitava bem, né, o santo discernimento dos espíritos, como o Rodrigo falou no início, né? Alguém que sabia discernir o que era de Deus e o que não era de Deus, para onde caminhar, o que devo. Alguém que sabia meditar no coração que a vontade de Deus é sempre a melhor para nós. A gente vai e volta no tempo. Imaginem José no período em que Herodes manda assassinar as crianças. José tendo que ir dentro dele também, no mistério da sua santidade, a santidade de Deus dentro dele, entender que o filho dele seria preservado. Mas, por outro lado, haveria o sacrifício,
e é um mistério da misericórdia de Deus, também os primeiros mártires da igreja. Então José vai contemplar isso. Eu gostaria de dizer a vocês, é o Papa Francisco, também uma coisa muito especial. Eu gosto muito de São José, bem simples, né? O Papa Francisco é bem direto, porque é um homem forte e de silêncio. No meu escritório eu tenho uma imagem de São José dormindo, e dormindo ele cuida da igreja. Faz menção também a Jesus dormindo na barca, lembram? Sereno, diante da vontade de Deus. Quando eu tenho um problema ou uma dificuldade, eu escrevo em papelzinho e coloco debaixo de São José, para que ele sonhe sobre isso. Isso significa que ele reze por esse problema, afirmou o Papa Francisco. O Papa falou sobre esse hábito durante o discurso às famílias, ao citar o santo como modelo de silêncio, abandono em Deus, mas também de ação. São José é citado nos evangelhos, repousando enquanto lhe é revelada a vontade divina em sonho. Imaginem vocês, esposos, sua esposa tem um problema, ela partilha com você, você diz: calma, mulher, vou dormir, né? Deus vai falar. Imagina assim, né? Com certeza sua esposa não vai ficar muito feliz. Mas José também dá a Maria esta segurança. A estrebaria é José. José dá a Maria essa segurança. E é bonito imaginar que José ficou virgem durante a vida toda. Castíssimo. Ontem eu estava lendo um artigo sobre separações, e tem aumentado o número de separações no período de gestação das mulheres. Ou seja, os maridos se acham no direito de cobrar da mulher estar disposta para o sexo no período de gestação. Cabeça dura, né? Nossa cabeça dura. Eu me coloco também nisso. E é importante a gente meditar, porque olha só, José é ou não é um modelo de pai, de esposo, de quem espera? Se preciso, um ano. Então a experiência da castidade, né, em José, uma vez um jovem virou para mim e falou: Vinícius, eu tinha um pecado da masturbação, e isso era muito presente na minha vida. A partir do momento que eu comecei a rezar para São José, impressionante como que José orienta a nossa sexualidade também. Não é à toa que é o patrono dos seminários. Passar. As devoções a São José e a igreja. Esse texto ele é fenomenal, esse pequeno trecho, e eu gostaria de ler na íntegra mesmo, porque vale a reflexão, vale ponderar sobre cada linha que está aí descrita. Sabemos que a devoção sem o conhecimento é como um edifício sem fundamentos, uma árvore sem raízes, enquanto que o conhecimento sem a devoção é como um tronco sem flores e frutos. É preciso, portanto, que a devoção se fundamente na teologia e que a teologia floresça e se frutifique na devoção. Só assim haverá um reforço e um enriquecimento da figura de São José na igreja e na vida dos cristãos. Isso é muito claro. Pode passar, Vitor, por favor. Isso é muito claro para nós nesse momento, em que estamos colocando essa pequena sementinha sobre a vida de São José aqui nessa singela palestra, né? Que, como o Vinícius falou, tem muito mais e a gente é só uma migalhinha aqui. Mas é uma semente, é um pequeno conhecimento, para que em cima desse conhecimento vocês possam se aprofundar e possam realmente assumir a devoção, assumir essa devoção que com certeza embasada terá frutos, terá a garantia de sucesso e será semeada também daqui para frente, né? E um pinguinho de espalhar essa semente vem com essa trintena São José. Eu a conheci quando a nossa amiga minha, da Madalena, como ela comentou no início, que é freira, né, ela nos apresentou essa trintena São José. Foi a partir daí que eu comecei a ter um pouco mais de contato
com ele, e me foi muito importante, muito especial. Foi o que tocou muito no meu coração quando nós discutíamos a respeito de qual tema estaríamos trazendo para a nossa formação, né? E nessa trintena, ela é sempre rezada para se pedir a providência de São José. Ele que teve a missão de cuidar dos tesouros mais preciosos de Deus, que eram seu filho e sua Santíssima Esposa. Essa trintena ela se tornou muito conhecida através de Santa Teresa de Jesus, que ela rezava para pedir graças especiais. E ela afirmava que nenhum de seus pedidos deixou de ser atendido por São José. E sempre que abria uma nova fundação, Santa Teresa levava consigo uma imagem de São José. Só para esclarecimento, é Santa Teresa de Ávila, né? Então, esse é um dos títulos também que José recebe, de o santo de devoção dos santos. O Padre Pio era devoto de São José, né? Santa Teresa de Ávila devota de São José, o Santo Cura d'Arte era devoto de São José. Então, assim, a gente percebe que na história, né, quando você pega a história também dos santos, você descobre o quanto São José fez na vida dos santos. Exato. E em cima disso eu vou ler um pequeno trecho da devoção, né, dessa trintena, para que vocês possam perceber a profundidade que ela é e como que elas podem realmente fazer parte da vida de vocês. Ó amabilíssimo patriarca São José, desde o abismo de minha pequenez, dor e ansiedade, vos contemplo com emoção e alegria de minha alma em vosso apoio do céu, com glória e gozo dos bem-aventurados, mas também como Pai dos órfãos na terra, consolador dos tristes, amparador dos desvalidos, alegria e amor de teus devotos ante o trono de Deus, de teu Jesus e de tua Santa Esposa. Por isso eu, pobre, desvalido, triste e necessitado, a vós dirijo hoje e sempre minhas lágrimas e penas, meus rogos e clamores da alma, meus arrependimentos e minhas esperanças. E hoje especialmente vos trago ante o vosso altar e vossa imagem uma pena que consoleis, um mal que remedieis, uma desgraça que impeçais, uma necessidade que socorrais, uma graça que obtenhais para mim e para os meus seres queridos. E para comover-vos e obrigar-vos a ouvir-me e conseguir-me, vos pedirei e demandarei durante 30 dias contínuos, em reverência aos 30 anos que viveste na terra com Jesus e Maria. E vos pedirei urgente e confiante, invocando todos os títulos que tenhas, para compadecer-vos de mim, de todos os motivos que tenho, para esperar que não vos negareis a ouvir o meu pedido e remediar a minha necessidade, sendo tão certa a minha fé e em vossa bondade e poder, que ao senti-la vos sentireis também obrigado a obter-me e dar-me ainda mais do que vos peço e desejo. Na sequência é apresentado as dores e as alegrias de São José. E ao final temos essa oração. Ó Deus, que com inefável providência vos dignastes aceitar ao bem-aventurado São José como esposo de vossa Santíssima Mãe, concedei-nos que, assim como lhe veneramos como protetor na terra, mereçamos tê-lo como intercessor nos céus. Ó Deus, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. É profundo demais, é lindo demais e me emociona essa oração, essa trintena, porque aí mostra tudo. Eu não li ela com todo o texto, mas só por essa pequena parte vocês já podem ver a profundidade que ela é e como que ela pode realmente nos transformar de dentro para fora.